pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre a derivada das funções exponenciais, tá? Então, para começar, eu vou considerar a seguinte função. Então, seja f de x igual a e elevado a x, o que é que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que a derivada de e elevado a x, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, tá? Como é que eu vou fazer isso? Essa daqui eu vou mostrar por definição de derivada da função em um determinado ponto, tá? Ou seja, a gente sabe, então, demonstração. Sabemos que a derivada de f em x é igual ao limite quando h vai para zero, né? E f de x mais h menos f de x sobre h, tá? Então, a gente vai calcular esse limite. A gente sabe que se esse limite existir, a função f é derivável no ponto x e, consequentemente, a gente encontra a derivada, tá? Porque esse limite é igual à derivada da função no ponto x. Então, vamos lá. Com isso, a gente tem o seguinte. Então, com isso, a gente tem que a derivada de f em x é igual ao limite quando h vai para zero, tá? De e de x mais h menos e de x sobre h. Ou seja, organizando aí esse limite, a gente obtém o seguinte. O limite quando h vai para zero, usando propriedade da função exponencial. A função exponencial transforma a soma em produto, tá? Então, e de x mais h é elevado a x vezes e elevado a h menos e elevado a x sobre h. Fator comum em evidência. Ou seja, eu vou botar todos os fatores em comum em evidência. Vocês percebem que o e elevado a x está comum, tá? Então, vai ficar e elevado a h menos 1 e isso tudo sobre h. Isso daqui é constante e e elevado a x é constante em relação a h. Como é constante em relação a h, a gente tem uma propriedade do limite que garante que a constante pode sair do limite, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Isso é elevado a x vezes limite quando h vai para zero de e elevado a h menos 1 sobre h, tá? Então, isso daqui é um daqueles limites fundamentais que a gente estudou lá no primeiro bimestre. E esse limite aqui é 1, tá? Ou seja, quando eu derivo a função e elevado a x, vai ficar o próprio e elevado a x, tá? Então, com isso a gente já tem essa ideia inicial aí. Então, quando eu derivo a função e elevado a x, a derivada dela é o próprio e elevado a x. Então, conseguimos isso daqui, ó. Logo, se f de x é igual a e elevado a x, né? Então, sua derivada, f' de x, é o próprio e elevado a x, tá? Então, isso daí é um resultado bastante importante que a gente vai usar muito. Vou colocar agora um exemplo de como a gente pode usar isso daqui juntamente com a regra da cadeia que a gente viu na aula anterior, tá? O exemplo seria esse daqui, ó. Se vocês considerarem, quero que vocês calculem a derivada das seguintes funções, tá? F de x igual a e elevado a x. Letra B, f de x igual a e elevado a 5x. Esses daí são alguns exemplos de como a gente pode usar o que a gente estudou na aula passada, regra da cadeia, juntamente com a derivada da função exponencial, tá? Então, se vocês perceberem, solução. Fazer a solução da letra A, tá? Então, se vocês perceberem, eu consigo escrever essa função como sendo a composição de duas funções, tá? Como assim, professora? Você vai fazer o seguinte. Considere, tá? F de x igual a e elevado a x e g de x igual a 2x. Sabemos, né, que quando eu derivo e elevado a x, a gente acabou de ver que isso daqui é o próprio e elevado a x, tá? E quando eu derivo 2x, a gente já está careca de saber que a derivada de 2x é igual a 2, ok? Então, vamos lá?
Além disso, o que é que a gente tem? Vou aproveitar esse espaço aqui para eu não precisar apagar, tá? Além disso, note que quando eu fizer f de g de x, realmente eu vou obter aquela minha função lá inicial, tá? Então, eu tenho f, quem é g de x é 2x. Só que f é elevado a x, então realmente é elevado a 2x, tá? Então, realmente eu tenho uma composição, consigo escrever como uma composição de duas funções, tá? Na realidade, era melhor se eu pegasse esse f e colocasse um h. Vou colocar, tá? Que fica melhor, que vocês não confundem. H. Lembrando das nossas aulas presenciais, né? A gente apaga, faz assim na hora. Então, aqui, ó. Aqui H. E aqui eu tinha colocado F, mas é G. Pronto. Melhor que corrigir. Então, H de G de X é igual a H de 2X, que é isso daqui. Então, que isso, por sua vez, é a nossa função F de X que a gente quer derivar, tá? Para derivar essa função, eu vou usar a regra da cadeia, tá? Porque a gente está numa composição de funções. Então, vamos lá. Derivando f de x, tá? Que é igual a e elevado a 2x, que é igual a h de g de x, tá? Então, se vocês observarem a função f de x, a função h de x e a função g de x, a função h de x é elevado a x exponencial. Então, a gente já viu que é uma função derivável e a gente também, de lucro, a gente ainda conseguiu a derivada dela, que é elevado a x, tá? E a função 2x também é uma função derivável e a gente já tem que a derivada dela é 2x. Então, como ambas são deriváveis em x, eu vou ter que a função h vai ser derivável em g de x, tá? Vai ser derivável em g de x para todo x real, que a gente tem isso daí. Se é derivável, se a função h é derivável em g de x, eu posso usar a regra da cadeia, porque estou satisfazendo as hipóteses da regra da cadeia, tá? Então pela regra da cadeia, lembrem das justificativas, tá? Vem que a derivada da composição, tá? Vou colocar aqui para indicar a derivada, é igual a derivada de h em g de x vezes a derivada do argumento da função, tá? Então, é isso que a gente vai fazer para poder encontrar a derivada. Vou colocar um pontinho e a gente vai fazer essa continha aí, tá? Então, calculando a derivada de h de g de x, que a gente já sabe, tá? Que isso daqui é a derivada de h em g de x vezes a derivada do argumento. Então, vamos calcular. Quem vai ser isso daí? Vai ser a derivada de h, tá? Só que quem é g de x? G de x é 2x. Quem é a derivada de g? A gente já viu que é 2. Isso daqui. A derivada de h, a gente já viu que é elevado a 2x. Então, vai ficar e elevado a 2x vezes 2. Ou seja, 2e elevado a 2x. Logo, a derivada de e elevado a 2x, tá? É igual a 2 vezes e elevado a 2x, tá? Então, tranquilo. Não tem muito mistério, apenas o uso da derivada da exponencial de x e o uso da regra da cadeia, tá? Só que, veja só, pessoal. Se no lugar dessa base E aparecer uma base E qualquer, lembrando que esse número E é o número de Euler, tá? O número irracional é o número de Euler, tá? Então, suponhamos que a gente tenha uma outra base diferente da base E. Então, como calcular a derivada dessas funções exponenciais, que a base é diferente da base E, tá? Então, com isso eu vou pegar o seguinte. Eu vou considerar
A. Considere y igual a elevado a x, colocando as condições de existência da função exponencial de base A, tá? Condição de existência é A maior que zero e A diferente de 1. Isso é condição de existência da função exponencial, nesse caso de base A. Então, eu preciso que o A seja maior que zero e A diferente de 1. Então, mostraremos que quando eu derivo essa função, tá? Em x, isso daqui vai ficar A elevado a x vezes ln de A. Então, essa daí vai ser a derivada da função exponencial de uma base A, onde A é maior que zero e diferente de 1, tá? Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso daí. Nosso objetivo vai ser transformar essa base A numa base E, tá? Por quê, professora? Porque na base E a gente já sabe trabalhar. Então, a gente já verificou lá na base E como calcular as derivadas de funções exponenciais que estão na base E. Então, natural que a gente transforma essa base A numa base E. Como é que a gente vai fazer isso? Então, se vocês observarem, eu posso escrever o seguinte, tá? Temos que y é igual a elevado a x. Eu posso escrever isso daqui, vou tentar transformar na base E dessa aqui, tá? Veja só, como é que eu vou escrever? Isso daqui é igual a E elevado a ln de A. Isso daqui é elevado a x. Por que você escreveu isso, professora? Porque eu sei que a função exponencial e a função logarítmica, uma é inversa da outra. Se uma é inversa da outra, quando eu faço a composição das duas, me dá a identidade, tá? Então, quando eu fizer a composição dessas duas, vai me dar o A, tá? Ou seja, A elevado a x. Então, eu posso dizer que isso daqui é igual a isso, porque a função exponencial é inversa da função logarítmica, tá? Então, isso daqui, usando propriedade da potência, aqui eu posso escrever, isso daqui é ln de A vezes o x, tá? Então, temos isso daí. Objetivo inicial alcançado. Qual foi o objetivo inicial? Mudar a base A para uma base E, tá? Então, eu transformei essa função exponencial para a base E, que é a base que a gente já sabe trabalhar, tá? E aí, vocês vão observar o seguinte, com isso daí, que eu tenho a composição de duas funções, tá? Eu tenho a composição de duas funções. Quais seriam essas duas funções? Note que vou escrever a função h de x igual a e elevado a x, tá? E a função g de x igual a ln de A vezes x. Tá? Já sabemos derivar a função h, já sabemos que a derivada de h em x é igual a e elevado a x. E aqui a gente sabe derivar porque A é constante em relação a x, tá? Se A é constante em relação a x, quando eu derivo a função g em x, é o ln de A, tá? Então, temos essas duas coisas aí. Então, o que é que a gente vai fazer? Usar a regra da cadeia, porque a gente está com composição de funções, tá? Vamos usar a regra da cadeia. As condições da regra da cadeia, a gente vai ter o seguinte. Vamos lá. Notemos que h de g de x, tá? Vai ser o h. O g de x é o ln de A vezes o x, tá? E a função h é elevada a x, ou seja, o h de g de x é igual a e ln de A vezes x, tá? Dessa forma, a gente está querendo derivar essa função, tá? Então, pela regra da cadeia, temos que quando eu derivo a função h de g de x, né, derivada,
Isso daqui é a derivada de h em g de x vezes a derivada do argumento. Então, vamos lá. Correr atrás dessa derivada. Então, a derivada de h. G de x. G de x é igual a ln de a vezes x. Derivada de g, ln de a, tá? Derivada de h, então a gente vai ver a derivada de h em ln de a vezes x. Só que a derivada de h é elevado a x, então vai ficar elevado a ln de a vezes x vezes ln de a, tá? Só que se vocês observarem, quem é elevado a ln de a vezes x. Isso daqui é igual a a elevado a x. Repito, ln de a. Então, com isso, a gente observa que a derivada da função exponencial, quando a base é a, vai ser igual a a elevado a x vezes ln de a. Ou seja, escrevendo melhor isso daí, né? Na realidade, escrevendo nossa conclusão, a gente obtém que f de x é igual a a elevado a x, claro, satisfazendo a condição de existência da função exponencial de base a, tá? Então, a derivada de f em x vai ser igual a a elevado a x vezes ln de a, tá? E tranquilo, né? Tá? Então, para finalizar essa aula, eu vou deixar aqui algumas atividades para vocês treinarem, tá? Praticarem. E é interessante que vocês resolvam dessa maneira que a gente acabou de resolver, tá? Pensando que são a composição de duas funções e se pode usar a regra da cadeia, se satisfaz as condições da regra da cadeia, utilizar a regra da cadeia. Então, vamos lá. Vou colocar só 2 exemplos para vocês praticarem. Calcular a derivada das seguintes funções. F de x igual a 2 elevado a x. F de x igual a 5 elevado a x. Tá? Só 2 exemplos para vocês praticarem. Valeu, pessoal. Até mais.